Pode se assentar, irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Muito bem. Teve aquele descanso do final de tarde de domingo. Eu tive, graças a Deus. Nós vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, em Gênesis 11, de 1 a 9. O texto é intitulado na minha Bíblia como a Torre de Babel. Muito bem. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a sua linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Vamos orar? Pai, tua palavra está diante de nós. O Senhor tem sido misericordioso para conosco, nos edificando, e creio que o Senhor pode nos edificar mais uma vez essa noite. Então pedimos a tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. A tua palavra, Senhor, ela é simples, a linguagem da tua palavra é simples. O Senhor trata das maneiras mais possíveis para que a gente possa entender, mas o teu Espírito é que nos convence do pecado, é quem nos confirma a tua fala. Então que seja isso nessa noite, para a edificação do teu povo. Então usa-nos segundo a tua misericórdia. Reconheço, ó Deus, a minha pequenez, mas reconheço também que o Senhor nos fez úteis no teu reino. Então que seja assim para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Torre de Babel, Torre da Confusão. Essa torre começou a ser erguida aproximadamente no ano 4800 a.C., há um bom tempo atrás. A localização dela, essa planície do Sinar, ficava entre os rios Eufrates e Tigre, que é chamado de Mesopotâmia, e também é uma região atualmente conhecida como a região das proximidades do Iraque, aquele país que sofreu aquela guerra, né? Ou também a região da Babilônia, região babilônica. E a Bíblia fala que o povo de Deus, quando estava na caminhada para Jerusalém, quer dizer a terra prometida, o povo habitou ali por um tempo, fez uma parada por ali. E naquela época só se falava um tipo de língua, que muitos afirmam ser o hebraico. O hebraico que não se fala mais, mas o hebraico escrito, que hoje ela é base só para estudo mais, né? Não se fala naquela origem. E a origem do nome Babel se faz pelo ato de Deus em confundir o povo ali, confundir
trazendo novas linguagens ou maneiras de se comunicar, fazendo com que existisse uma confusão no meio do povo. Daí, o que acontece? O povo então se espalha e se separam os incompreensíveis dos compreensíveis. Então eu vou ficar com quem me compreende, vou andar com quem me compreende, porque com quem não me entende não tem jeito de associar, não é? Então eles se espalharam e aqueles que conseguiam entender um ao outro foram se juntar e se distanciar. E é bom lembrar que nessa época, como eu falei, o povo estava na caminhada. Então o povo de Deus era um povo nômade. E existem povos nômades no deserto, naquela região árida, até o dia de hoje. Eles criam cabras, que os animais dele criam camelos, e vão andando de região em região. Só que para o povo de Deus, Deus tinha promessa para eles de uma terra prometida. Então eles estavam nessa caminhada. E às vezes a gente se pergunta, eu já vi numa lição a respeito disso, de que aí surgiram então todos os tipos de línguas que existem hoje. Não surgiram todos os tipos de língua. Mas se Deus criou as línguas, não surgiram todas? Deus criou as línguas mães, as línguas básicas, das quais surgiram outras, das quais foram abrindo os dialetos, foram criando mais e mais. E a quantidade de línguas hoje são muito grandes, né? Só de tribos indígenas nós temos inúmeras no Brasil que não falam a mesma língua, além do nosso país ser português. Muito bem, então surgiram as línguas básicas. Por exemplo, o latim pode ter sido uma delas, que é uma língua antiga. Mas hoje não se fala mais e eu creio que só se fala no Vaticano. Não estou bem certo, mas eu acho que é só no Vaticano que se fala, porque as missas antes eram faladas em latim. E daí do latim surgiram as nossas línguas, né? A nossa língua portuguesa, o espanhol, o italiano também, o francês. A língua aramaica, que é uma língua também escrita no Velho Testamento em algumas partes, veio de Arã, que é uma região da Síria e tem uma proximidade com a língua hebraica, porque aquelas línguas lá do Oriente são uma língua meio difícil de se entender, mas tem algumas que são próximas. Então aquelas linguagens árabes, são as árabes, hebraico, aramaico, são as línguas do Oriente Médio. O inglês, ele vem de uma fusão de língua, fusão do latim, fusão também com a língua viking, que surgiram aproximadamente no século VIII, X, possivelmente, depois de Cristo. A língua egípcia, para onde o José desceu, na época que ele foi levado cativo, há registro dessa língua escrita aproximadamente em 3.400 anos antes de Cristo. Já o francês tem origem dos povos francos, por isso o nome é francês, oriundos de uma região próxima à Germânia, quer dizer, próxima da Alemanha. Então essas línguas, elas tiveram uma origem, um aparecimento bem distante com relação a tempo de Babel, da Torre de Babel, mas se basearam lá. E eu falei pela manhã que essas informações, elas não são muito precisas em seus detalhes, mas é só para a gente se situar mais ou menos com relação à língua, tempo que surgiu, como apareceram, para a gente ter uma noção. E eu vejo como muito interessante esse surgimento de línguas, e creio que mesmo que se não tivesse o pecado lá em Babel, porque criou-se outras línguas em função da desobediência do homem. Então eu creio que mesmo se não tivéssemos Babel, nós teríamos uma pequena variação de língua e meios de comunicação e de entendimento. Isso em função de quê? Em função da geografia, em função do clima. Eu até brinquei com os irmãos aqui que eu achava que eu falava melhor antes, eu tinha uma voz melhor antes, mas o ar-condicionado da empresa me deixou um pouquinho fanho. Então mudou um pouquinho o timbre da minha voz.
E também com o tempo vai mudando também, né? Muito bem. Até o nosso português, ele tem variações. O pessoal do Cabo Verde tem um português diferente do nosso, mas fala português e a gente entende. O pessoal do Portugal, muitas coisas a gente entende de uma forma, eles de outra. O Vinoá, que congrega conosco de manhã, também é do Haiti e tem um português um pouco diferente de nós. Se nós conversarmos com a Internacional, né? Agora eu esqueci o nome dela. A nossa irmã Acriana, tive com ela hoje de manhã, a Roberta. A Roberta é uma mistura de carioca com amazonense, ela é do Acre, e ela fala meio assoviado. O português dela é diferente do nosso. Então, há uma variação dentro da própria língua. E também, se não tivesse acontecido essa questão das torres, como é que seria uma profissão dos intérpretes hoje, não é? E eu brinquei a respeito disso, porque aí nós íamos ter que entender o quê? Entender a linguagem de crianças, de bebê. Quando chora, ele quer dizer isso. Quando chora assim, é fome. Quando chora assim, é porque está sujo. Quando chora mais ou menos assim, é porque está com dor. E também as pessoas tentam entender até a linguagem de cachorro, de gato, não é? Cacatua, tem cacatua que fala português, papagaio que fala e canta. Eu estou com um lá que não dá paz, porque tem uma vizinha que tem 2 cachorros, e os cachorros lá tem muitos, são aqueles cachorros enjoados. Agora a cacatua aprendeu a gritar igual os cachorros. Aí ela provoca os cachorros de cá. Então tá aquela comunicação, aquela Babel lá na rua. Grita de cá, os cachorros respondem lá e fica que é trem. Ontem foi o dia todo. Muito bem. Então, o que seriam dos intérpretes se não houvesse Babel? Não é? Mas é só uma brincadeira, irmãos. Mas Deus deu ao homem capacidade, inteligência, deu dons para desenvolver maneiras de se comunicar, né? Temos o código Morse, que foi criado na época da guerra, não me engano, não estou certo a respeito disso. Tem outros tipos de código usado na guerra para poder passar mensagem para o pelotão, de maneira que o outro não identificasse, mas só aqueles que eram da mesma origem pudessem se comunicar, e outros métodos de se comunicar também. Quem estuda português é Amaranto que desenvolveram, que eles queriam implantar uma nova língua? É o Amaranto, não é? Os estudiosos queriam que nós deixássemos Esperanto, deixássemos de falar português para falar Esperanto, criaram uma outra língua. E eu estava brincando aqui também de uma língua de brincadeira que nós aprendemos quando crianças, a linguagem do P. Os mais velhos aí lembram da língua do P? Pois é, para cada uma sílaba você coloca o P com a mesma vogal, né? Você é você P, é pé. Muito, mopu pitopô. Então, só quem brincava assim sabia. Ou senão as crianças inventavam o inglês dela. Isso tem um significado, isso tem um significado. E quantos, quando estão aprendendo a falar e não expressam uma coisa diferente daquilo que é, mas a mãe entende, que é água, que é comida e coisas do gênero. Muito bem, então a língua tem variações, até mesmo dentro da própria língua, e entendimento e interpretações também. Então, dentro dessas variações da própria língua, que se fala do mesmo grupo de pessoas, nós temos uma referência aqui em Juízes 12, 1-6. E eu marquei aqui para andar rápido, agora estou apanhando. Está aqui. 12, 1-6. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim,
porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia: Sibolete. Não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam no vals do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Quer dizer, uma tribo guerreando contra o povo resolveu ir guerrear, dava conta sozinho, mas a outra tribo falou: por que você não me chamou para ir contigo? Como você não me chamou, então eu vou guerrear contra você. Então, com isso, eles guerrearam entre si e ficaram na divisa, aonde, para se passar de um lado para o outro, tinha que passar na terra do outro. E como uma tribo não conseguia falar direito, só falava Sibolete quando era para falar Shibolete, era uma maneira de identificar do mesmo povo de Deus uma diferença de pronúncia de uma mesma palavra. Daí morreram 42.000 homens nessa época. Trazendo para hoje isso aqui, os nossos irmãos do Rio de Janeiro, não é? Quem já foi na praia do Rio de Janeiro? Alguma das praias, não é? Tem a divisa do estado. Imagina na divisa do estado aqui, eles perguntassem para você: o que você está fazendo aqui? Eu sou de Minas Gerais. Você está indo para onde? Eu estou indo conhecer as praias de Búzio. Então você vai ter que falar o carioquês para você entrar aqui, não é? Você vai ter que falar em carioquês: eu gosto das praias de Búzio, senão você não passa. Aí você iria dizer como? Eu gosto das praias de Búzios, senão você não desce. Seria mais ou menos isso, porque eles falam assim como a nossa irmã Roberta fala um pouquinho, puxa um pouquinho. Então assim era o Shibolete e assim era o Sibolete do povo de Deus no passado, que já tinham a diferença no falar. Note uma diferença, nessa questão de entender. Uma coisa é Deus fazer com que as pessoas não se entendam e criaram a língua em função da desobediência, e agora uma situação, o oposto disso, as pessoas se entenderem porque estavam obedientes e serem abençoados. Vamos abrir em Atos 2, 1 a 13. Atos dos Apóstolos 2, 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quer dizer, o mundo da época estava todo reunido em Jerusalém. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Judéia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer?
Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Então, no dia que o fogo desceu do céu, dia de Pentecostes, o povo praticamente do mundo todo da época que estava ali para adorar, acontece o oposto da Torre de Babel, de lá atrás, da região da Mesopotâmia. Cada um entendia em sua língua de origem. E era falado por quem? Por um judeu. Mas em função de quê? Do Espírito Santo naquele lugar. Galileus. Então, no pecado e na desobediência se confunde. O pecado traz o quê? O desentendimento, a confusão. Mas na obediência, o quê? Se entende, se compreende. Com isto, parece que Deus, então, quer dificultar as coisas, separando os povos, não é? Não seria mais fácil falar todo mundo uma língua só? Nós não pregamos a união, o cristianismo não prega a união? E aqui Deus não está separando o povo, fazendo o povo deixar de ser unido? Deus, então, está se contradizendo, irmão? Não está, não. O povo é que está unindo contra o propósito de Deus, pois Deus ordenara: vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês serão conhecidos, vocês serão por cabeça e não por cauda. Mas até aí estava tudo bem, mas o encher a terra não seria possível se eles ficassem plantados na planície de Siná, porque aquela torre que eles fizeram ia servir de referência para eles, até com relação a distanciamento. Não pode ir muito longe, que senão não vê a torre e depois não me perco para voltar. E era muito comum os povos antigos criarem torres, monumentos. Nas proximidades aqui, né? Nós temos aqui na região do México e mais para cá também, na região construções incas, construções maias, templos que eram construídos para alguma divindade. Eram pirâmides, eram chamados de zigurate. As pessoas construíam com degraus para que eles pudessem subir, e lá em cima tinha um lugar de adoração. Então, na ponta tinha um santuário ao Deus deles. Então, essa construção, o fato de se construir não era problema, mas o que ela significava, sim, significava um ato de rebeldia. Os egípcios construíram as pirâmides com os fins deles. Mas há algo comum, vocês creem ou acham, entre aquele povo do passado em construir essas coisas grandes e portentosas e o povo de hoje? Porque naquela época o povo também queria se ostentar. E hoje o que mais se fala é isso, ostentação. O povo querendo mostrar, as pessoas seguindo outras no Instagram. Um dia desses eu fiquei, como diz, abobalhado. Abobalhado de quê? As pessoas seguindo corte de cabelo do Neymar. Meu Deus, não tem nada para fazer, não. Que agora está desse jeito, já foi assim. E tem um dublê, sei lá, um imitador dele, que quando ele corta igual, ele corta igual, para ficar parecido. Então, a ostentação é a mesma hoje e foi naquela época. O propósito diferenciado de honrar e fazer célebre o nome do homem, e não o nome de Deus, que deveria ser glorificado. E Deus já tinha falado para eles: vou fazer de vocês uma grande nação. É a obra de Deus na vida do homem, se ele for obediente e buscar. Então, para que eu vou aparecer, eu vou procurar ostentar com a força do meu próprio braço? Para poder dizer o quê? Nós fizemos, não é? Os mais antigos aí, talvez o Carlos se lembre da música do Zé Geraldo. Está vendo aquele edifício? Eu ajudei a construir. Está vendo aquela igreja, moço? Eu também, trabalhei lá. Porque as pessoas o quê? Gostam de se engrandecer, de ser referência. Não, eu ajudei. Aqui o pastor fala, mas para a honra e glória dessas pessoas de quê? Que vieram para cá, quando se reuniam numa garagem e ajudaram a construir esse templo. É bonito, não é? E é para a glória de quem? De Deus, e não daqueles que aqui estiveram. Muito bem. Então as línguas surgem em função da desobediência, da soberba, da altivez do homem. Mas por que construir uma torre seria um pecado tão extremo assim?
a ponto de mudar a história da terra toda, porque mudou a história. Será que é um pecado tão grande assim? Será que Deus pesou a mão? Se é que a gente pode medir pecado, se tem diferença, né? Aparentemente, então, não tinha nada problemático em se construir, se fazer uma torre daquele jeito, daquela magnitude. E hoje, quando você vai visitar uns lugares perto daqui mesmo, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei e cidades históricas, Petrópolis, são visitadas por causa de quê? Por causa das suas obras. E as histórias das obras são bonitas. E às vezes enlevam o nome do homem. Então o propósito daquela obra era para engrandecer o nome do homem. E era um sinal de rebeldia e desobediência ao propósito de Deus. Mas o problema daquela obra não era só questão de construção, construtiva, né? Mas era uma questão de quê também? Quando eles pararam ali para construir e tornar o nome célebre, é como se eles dissessem assim: Senhor, nós não vamos nos espalhar e dominar a terra como é o plano do Senhor, nos espalhar. Nós vamos ficar quietinho aqui, porque o Senhor já nos deu. Imagina só, vocês chegam numa planície, num lugar bonito. Não foi assim que o pastor leu a respeito de Abraão e o seu sobrinho? Abraão colocou para ele: escolhe para que lado que tu vais, que eu vou para o contrário, porque o nosso rebanho cresceu, o nosso povo é muito. O lugar que você vai escolher, eu vou para o lado completo, eu vou ao lado oposto. Ele escolheu as planícies. Abraão foi para a região montanhosa. Então eles chegaram nessa planície, o lugar é bonito, vão habitar nesse lugar aqui, e começaram a construir a cidade, e começaram a construir a torre. Mas os babilônicos, que é a região de origem deles, sempre foi uma pedra no sapato do povo de Deus. Vocês se lembram muito bem de quantas vezes eles cercaram, quantas vezes eles dominaram, quantas vezes eles levaram o povo de Deus cativo. Aí vocês começam a ver a consequência da desobediência mais para frente. E assim vai. Pensa comigo. Quantas coisas novas e ruins surgiram em função de uma desobediência? É só problema. E uma delas começou lá atrás com quem? Com Adão. Era para eu ser imortal, gente. Eu devia estar falando há uns 5.000 anos para vocês aqui, imagina. Eu não ia morrer. Com o pecado, Deus limitou a vida do homem. E muitas outras coisas ruins surgiram. Surgiram o quê? A dor do parto, as mulheradas sabem, não é? E outras coisas. Há quem diga que surgiram também os carrapichos, as baratas, doenças e alguns tipos de fera que não existiam. Isso é fruto do pecado, irmão. Carrapicho não é de Deus, não. Você vai andar no mato, aqueles carrapatinhos bola, que você passa no meio do pasto, andando a cavalo, e bate aquela bolinha no seu peito assim, ó, você não dá conta. Na hora já encheu o seu corpo todinho. Isso não é de Deus, não. Isso surgiu, foi com pecado. Não é? É o que dizem. Então a desobediência cria muitas coisas no caminho da gente. E eles, no decorrer da história deles, da caminhada deles, surgiu então a torre. Mas é verdade também, a gente não pode deixar passar, que a Babel foi um dos pecados do povo de Deus. A Babel não foi o pecado, um dos pecados que fez com que surgisse o desentendimento. E quem é casado sabe muito bem o que é isso, né? Desentendimento dentro de casa? Ou é só lá em casa que a gente se desentende? Parece que a minha mulher não fala português. Tem dia que ela fala chucaramanho, eu falo tupi-guarani. Completamente diferente. E eu de manhã ensinei um macetinho aqui para a gente não ter esse desentendimento. Como é que você vai fazer? Porque é o seguinte, nossa casa é imensa, é grande demais. E às vezes eu estou lá perto da máquina de lavar, ou lavando vasilha, alguma coisa assim, longe dela, eu sei que ela falou alguma coisa. A primeira palavra às vezes eu escuto, que é Fernandinho. E às vezes eu escuto a última, mas o meio eu não escuto nada. Aí eu fico caladinho,
caladinho. Não falo nada, não dei sinal de vida, não. Você está morto? Não, estou não. Mas aí, depois eu chego perto dela. E você pode usar a mesma tática. Sheila, você falou alguma coisa comigo? Aí às vezes ela repete. E às vezes não. Às vezes, não, eu estava falando, era comigo mesmo. Então tá bom. Então, para vocês aprenderem um problema, evitar um problema de comunicação, não é? Fica caladinho, depois você chega lá. Se você for romântico, que eu não sou nem tanto, você chega perto dela, meu bem, você falou alguma coisa comigo? Meu amor, você disse alguma coisa? Não é? Muito bem, então vamos lá. Então não seria necessário Babel para o desentendimento, porque o pecado por si só já nos faz desentender. Nós nos estudamos e temos ouvido falar sobre os ídolos do coração, que nos faz com que as pessoas sigam o nosso ídolo também, e se não estiver seguindo o nosso ídolo do coração, não há entendimento. Muito bem. Então a comunicação é algo fundamental para o processo em todos os sentidos. Como já foi citado em uma das lições da escola dominical, que é nos relacionamentos humanos que a gente melhora como gente. Mas como eu vou me relacionar se eu não entendo bem com quem eu relaciono? Não é? Mas tem algo muito interessante que eu acho na parte B do versículo 6, com relação a isso, que Deus fala a respeito do povo. Ele fala assim: isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O que Deus está querendo dizer com isso? O que eu entendi dessa fala? É Deus dizendo: este é meu povo, e ele unido, não vai ter barreiras para ele, não. Tudo que eles juntarem para fazer, eles vão conseguir fazer. A não ser o quê? Que eu intervenha, que eu ponha meu dedo ali. Então a união, ela consolida os planos e os projetos. Unidos, não é assim? Não tem esse lema? Unidos venceremos? A união faz a força, e a união faz açúcar também, não é? A união faz. Então, se o povo de Deus estiver unido, o céu é o limite. Aliás, não tem limite, né? Porque o céu já está garantido, então tudo é ilimitado. Dentro de quê? Da obediência e dos propósitos de Deus. Então, a união para servir à vontade própria, ela tem uma diferença muito grande da união para servir a Deus. E o querer fazer uma cidade no planície bonita não é problema, mas lançar as suas raízes ali, quando Deus queria que eles continuassem a caminhada, né? Não é o plano de Deus. Mas eles queriam o quê? Construir um Burj Khalifa. Vocês sabem o que é Burj Khalifa? Que é um dos prédios mais altos do mundo. Acho que estão construindo agora um maior do que ele. Fica nos Emirados Árabes, se não me engano. Ele é altíssimo, alto, é o mais alto do mundo. Diz que se você subir lá em cima assim, ó, lá na pontinha, você dá para ver o japonesinho com a mãozinha levantada, assim, de tão longe que é. Vê longe, vê a curva da terra. Mas isso é brincadeira, porque ele é muito alto mesmo. Então eles queriam o quê? Um monumento que mostrasse a grandeza deles. Esse povo é um povo respeitado, eles têm uma grande torre. Muito bem. Então essa torre poderia também ser o limitador para eles não se distanciarem muito. E uma coisa foi muito certa com essa obra. Olha só. E eu pergunto para mim e para vocês: as minhas obras chamam a atenção de Deus? Porque essa obra de pecado chamou do povo, que o povo fez, chamou a atenção de Deus. E eu até mencionei uma música a respeito disso. Não tem um cantor cristão que canta: olha para mim, eu preciso do teu olhar. A pessoa em necessidade, querendo a atenção de Deus, e muitas das vezes a oração não é respondida, ou eu não entendo como resposta as coisas que me acontecem. E nesse caso aqui Deus respondeu, mas respondeu ao pecado deles. Isso foi o quê? Isso foi rápido. E às vezes a oração não é tão rápida a resposta, é? E a gente quer o quê? Que Deus nos responda, que Deus olhe para nós, que Deus cuide de nós. Mas aqui não era o caso. A resposta veio de imediato como punição, porque eles estavam em desobediência. A torre deles, então, não chegou até o céu, como era o plano deles. Mas a desobediência chamou a atenção de Deus. Esse povo está andando errado.
Então, meu querido, pecar e desobedecer não é uma boa orientação para chamar a atenção de Deus, não. Terrível coisa é cair nas mãos de quem? De Satanás? Não, do Deus vivo. A gente tem que temer ao próprio Deus. Mas também no versículo 7, tem algo muito interessante na união. E Deus nos ensina sobre a questão da união nesse texto. Uma união que não existe restrição nem obstáculo contra ela. É a presença da Trindade quando é mencionado na palavra de Deus. Desçamos e confundamos. Você se lembra quando Deus estava criando o homem? O que ele falou? O que ele falou na criação? Façamos o homem. Aqui ele está dizendo da mesma forma. Desçamos e vamos confundir a fala dos homens, porque eles estão desobedecendo. Com esse acontecimento, então, o povo se dispersa, a obra é parada, e aqui estamos nós do outro lado do oceano, em outro continente, completamente distante da origem dos nossos patriarcas, né? De onde surgiu a fé, falando português. Nós somos completamente analfabetos com relação à língua do Oriente Médio, que só rabisquinho, aquele monte de faquinha e espada que eles fazem, que a gente não entende nada. A língua original, então, nós não temos nada dela. Em função de quê? De um pecado. O texto é muito pequeno, eu achei pequenininho o texto, mas ele é muito rico. E o que a gente precisa pôr em prática daquilo que a gente vê nesse texto? A necessidade, então, da nossa união no reino de Deus, dentro do propósito de Deus, em obediência. Porque se a gente se unir, nós vamos trocar o telhado, que o pastor falou, não é? Se a gente se uniu, faremos grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Vocês já viram a união dos adolescentes, das crianças, quando a meninada se junta? Parece um bando de gafanhoto, não é? Ninguém segura menino quando junta com o outro, não. Não é, Danielzinho? É por aí. Então, na união se ganha força. A união nos faz um, assim como a Trindade é. E esse é o plano de Jesus na oração dele, não é? Queria que o quê? Que os discípulos, que nós que viéssemos a converter, fôssemos um, assim como ele é, Pai, Filho e Espírito Santo. A união com o fim, para o bem e propósito do reino de Deus. E para a gente unir também com o propósito de quê? Fazer os teus feitos conhecidos entre os povos, anunciarem entre as nações a sua glória, falar da grandeza, tornar célebre o nome de Deus, e não o nome do povo que constrói torres, não é? E a gente, no decorrer da caminhada da gente, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas coisas se tornam torre na caminhada da gente. Ou sou só eu que sou o mais pecador de todos, que não tem essas coisas, que tem essas coisas e você não? No meio dessa caminhada cristã para Canaã celestial, algumas torres surgem para atrasar, ou fazer a gente desvirtuar, fazer uma volta muito grande nessa caminhada, alguma coisa que nos tome tempo, alguma coisa que atrasa, retarda até mesmo a bênção de Deus, que interrompem a nossa caminhada cristã. E eu tenho mais um texto para ler aqui, que é Êxodo 14, 1 a 15, quem quiser acompanhar. Nós estamos chegando ao finalzinho. Não se aflige o vosso coração. Êxodo 14, 1 a 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Gozado, né? Deus mandou o povo caminhar, sair do Egito. Agora Deus está mandando o povo voltar. Mas aqui há um propósito de Deus específico nesse retrocedam. Então retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel:
dos filhos de Israel. Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Então esse retrocedam era para confundir e animar Faraó. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército. E em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e todos os seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Quer dizer que a distância do inimigo estava pertinho. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, não é só Moisés que clamou. Aí disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quer dizer que é hora de calar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. E tu, levantando o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui Faraó, então, estava alcançando o povo de Deus. E eles falaram: mas era melhor ter ficado no Egito. Será que Deus mandou a gente? Será que Deus não ama a gente, mandou a gente para o deserto, porque não dava para enterrar mais de 1 milhão de pessoas no Egito? Não ia ter covo suficiente, mas no deserto tem areia de sobra para enterrar a gente? Será que foi por isso? Deus fala bem claro para eles: por que clamas a mim? Eu já tinha dado a ordem para marchar. Diga ao povo então que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que não pare para fazer torres. Diga ao povo que siga em caminho da Canaã celestial. Para a gente encerrar, será que precisará de Deus interromper então aquilo que a gente está fazendo, que nos toma tempo, para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã com mais empenho, com mais dedicação? É bom lembrar que essa parada deles na Babilônia, para o resto da vida, marcou a vida do povo de Deus. O Velho Testamento é cheio dessas histórias a respeito disso. O povo babilônico sempre cercou e era extremamente conhecido por sua maldade nas suas guerras contra, principalmente, o povo de Deus. Porque o povo de Deus era um povo para ser grande e temido, como foi no domínio da terra prometida. Mas a palavra de Deus, então, para o seu povo é o quê? Marche, continue caminhando, não pare de seguir, de se empenhar nas coisas de Deus. Não estagne a sua caminhada cristã. Não se exercite em fazer monumentos de homens, mas sim monumentos que edifiquem, que glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Convido a equipe de louvor para vir cá.
para a gente cantar uma música, um hino. Eu quero orar com você agora, antes de nós cantarmos essa canção, esse hino, um hino antigo, fala a respeito dessa marcha, mas eu quero orar com você, porque vocês veem que o problema daquele povo foi não obedecer, uma ordem tão simples, mas eles não tinham o interesse deles em Deus, o interesse deles estava em si mesmos, e não deu certo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse. O que é que você tem desobedecido da palavra de Deus? A questão não é o tanto que você sabe. Se você sabe muito sobre Deus, mas às vezes o pouco que você sabe e não obedece, aquele povo só tinha uma ordem simples. Se espalhem pela terra, se multipliquem. Mas eles disseram não. Porque espalhar-se pela terra fazendo a vontade de Deus era espalhar a imagem e o nome de Deus. Mas eles disseram não, nós vamos ficar juntos e nós vamos fazer célebre o nosso nome. E nós vamos nos empenhar nisso, nós vamos trabalhar por isso. E vai ser muito melhor o nosso jeito de fazer do que o jeito de Deus. Só deu em confusão. Aquilo depois de Babel se tornou Babilônia, que é símbolo do reino das trevas, e vai terminar muito mal no Apocalipse. Qual o caminho que você está tomando hoje? O que você está fazendo? Você está desobedecendo alguma coisa? Você fala, mas isso é coisa pequena. Ou quem sabe você está assim, não Deus, deixa eu fazer isso aqui primeiro, depois eu vou fazer a sua vontade. A vontade de Deus é simples. Talvez você seja desobediente demais. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se o seu coração é rebelde, Deus vai te tratar como um feiticeiro. Não deixe o seu coração ficar em rebelião contra o Senhor. Conserte a sua vida com Deus agora. Te convido a ficar de pé, fazer uma oração e dizer, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque ao contrário do que às vezes o homem quer fazer, quer se elevar e fazer o seu nome grande, o Senhor se fez o menor de todos. O lugar onde o Senhor subiu foi aquela cruz por minha causa, e ali os meus pecados foram encravados. Eu te peço perdão agora em nome de Jesus. Toma uma decisão, irmão, irmã. Faça uma oração, peça ao Senhor graça sobre a sua vida, para que você não incorra nos mesmos erros. Senhor Jesus, nós buscamos a Tua presença agora. E nós sabemos que o Senhor continua nos chamando para uma marcha que é por toda a terra. Nós somos chamados para espalhar o Teu nome. Nós somos chamados para espalhar a imagem do Senhor pela terra. Ó Deus, mas quem sabe ainda alguém aqui, talvez eu mesmo, Senhor, quem sabe, o Senhor sonda os corações. Mostra, ó Deus, se algum de nós, ó Deus, está buscando glória própria, se nós estamos querendo as coisas do nosso jeito e não do jeito do Senhor, se nós estamos deixando de cumprir a Tua vontade, ó Deus, a Tua palavra tão simples e direta, para fazer as nossas próprias construções, querendo alcançar o céu, mas descendo até o inferno. Deus, perdoa em nome de Jesus. Perdoa o povo do Senhor, em nome de Jesus, que não haja, Deus, nenhuma construção na nossa vida que não seja somente aquelas que o Senhor permite, que não haja outro interesse na nossa vida senão a vontade do Senhor. Que a gente aprenda, Senhor Deus, que a vontade do Senhor nos aproxima de Ti e nos faz gozar de vida plena, vida com abundância. Deus, tira os nossos temores humanos, coloca a nossa fé no Senhor, ó Deus, para que nós possamos dizer a nós mesmos, obedeça a Deus, obedeça, faça a vontade de Deus. Ela é boa, ela dá certo, ela rende frutos para a vida eterna, ela traz a aprovação e a bênção de Deus, ao contrário da maldição que há na desobediência. Senhor, perdoa-nos.
Ajuda-nos a cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para nós, a ir em direção à Tua vontade a cada dia, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pelo culto, pela oportunidade de estar com os irmãos. Senhor, muito obrigado por irmãos tão queridos. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra simples e direta. Obrigado, Senhor, por nos trazer ao desejo de obedecer ao Senhor e de avançar, ó Deus, e de continuar caminhando, de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, que essa seja uma semana de vitória para cada um aqui, ó Deus, obedecendo à vontade do Senhor, se desviando do erro. Senhor Deus, abençoa-nos assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome de Jesus. Tem um cafezinho lá atrás, só para a gente conversar um pouquinho, dar uns abraços. Deus abençoe.